Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bem, não quero fazer um vídeo muito longo porque já fiz há bocado por isso vou tentar ser curto. O telemóvel está cagado, mas pá, também chega a um ponto, enfim, os senhores mal veem isto, por isso, enfim. O Miguel Morgado deu uma tarefa infinita também na Mortágua. Miguel Morgado, um grande abraço para si, caro amigo. Não nos conhecemos pessoalmente, segundo julgo saber, ele conhece-me, enfim, por isso. Dr. Rui Gomes da Silva, que é contra a prisão perpétua e castração química, como é evidente, não é? É o Ministro da Justiça sombra do Chega. Eu gosto bastante do Dr. Rui Gomes da Silva, como sabem, esteve na minha live com uma educação e uma classe e uma humildade extraordinária. É homem a sério. Se for para Ministro da Justiça do Chega, temos um excelente Ministro. Um grande abraço para si, Sr. Doutor. Eu que sou agnóstico, rezo porque sou doutor, enfim, se torna Ministro da Justiça pelo Chega, Sr. Doutor Rui Gomes da Silva. Um grande abraço para si. Mas parece que o Miguel Morgado me conhece destas lides, não é? Porque eu não conheço ninguém, eu sou um Zé Ninguém, mas tenho ministros nas minhas lives, ex-ministros e futuros ministros. Enfim, nem vale a pena comentar, né? O que a gente já sabe do outro lado. O outro lado é isto, o outro lado é a Mana Mortágua, que chega à liderança não pelo mérito. Se ela tivesse chegado à liderança por ser doutorada na minha universidade, na Universidade de Londres, noutra faculdade, mas na mesma universidade, a London School of Economics também pertence à minha universidade, na Universidade de Londres, que ao que parece não presta para nada, não é? Mas, ao que parece que cada faculdade da universidade inteira é completamente da universidade inteira. Enfim, nem vale a pena. É que a psicose é de tal forma permanente, em que a pessoa, cada vez que eu me lembro, como diz o professor Amaral Dias, nunca se diz que não aos malucos, é que são mesmo psicóticos, por amor de Deus. É uma loucura e uma raiva completamente cega de ódio e de positivismo lógico pela janela fora, mas enfim. Então, a Universidade de Londres, que é o que parece um esterco, mas a London School of Economics, que pertence a uma das faculdades, é a Faculdade de Economia da minha universidade, de Londres, onde eu me doutorei em psicanálise, como sabem. Eu digo isto porque há 30% de pessoas novas que vêm ao canal, interessantemente, quando o vídeo ainda está público, para a minha mãe ver, e o pessoal fica muito irritado, quem não é apoiante, como o Arthur e outros afins, que não conseguem ver, e então vão correr, tem uns malucos para ver o vídeo, não é, Arthur? Um abraço para si. Eu vejo as suas mensagens, caro amigo, não respondo quase nunca, como sabe, mas respondo, mas vejo, amigo Arthur. E então, que me trata com muita simpatia, meu alferes. Um abraço. E então, o Arthur é um rapaz impecável, gosto muito dele. Então, é um rapaz simples, de Santo António dos Cavaleiros, né? Você é de Santo António dos Cavaleiros, né? Um rapaz simples, vai fazendo a vida dele, mas é um rapaz com valores porreiríssimos. Bom, nesse aspecto, como eu estava a dizer, se a Mana Mortágua tivesse chegado à liderança por ter sido doutorada da minha universidade, não se doutorou na Faculdade de Economia da minha universidade, que agora é a melhor do mundo, passou Oxford e Cambridge e Harvard, e aí ele passou-as todas. London School of Economics é a melhor do mundo este ano. Eu sempre fui maluco pelo prestígio das universidades, sempre fui maluco por isso. Por isso é que é bastante insultuoso para mim, eu que sempre procurei a excelência intelectual, a ARET da paideia e a excelência física, como sabem. A excelência física é fácil, a excelência intelectual é difícil para quem vem da Amadora. O barbarismo lógico da Amadora é para o nosso cada dia, não é o positivismo lógico de Viena. O que eu me coloquei no título anterior do vídeo, que o engenheiro Avelino adora os vídeos que eu faço do ponto de vista filosófico, os títulos. Engenheiro Avelino, bem-vindo à fenomenologia hermenêutica. Nós ficamos com um linguajar, um manejar, um envelope fenomenológico, como dizia o Merleau-Ponty, tremendo. Nós conseguimos, porque a etimologia das palavras, falar vários idiomas. O meu sotaque é forte, como sabem, mas só não é forte em francês. Je parle bien le français. O francês, por acaso, o meu sotaque é fraquinho.
Na língua alemã e inglesa, o meu sotaque é forte, porque eu sou muito francófono de leitura, não é por acaso que me doutorei num filósofo francês. E a língua fina, para mim, é o francês que é meio da Idade Média, e o latim. Não falo latim, tenho umas luzes de latim, tive pouco tempo de latim. Grego é que tive 2 anos de grego antigo com o professor Custódio Magueijo na Faculdade de Letras. Às 8 da manhã as aulas até ficava maluco. Como aluno externo, não era aluno de licenciatura de grego, como devem calcular, de estudos helénicos. Mas eu andei por todo lado para aprender a excelência intelectual. Mas ao que parece ser uma besta, não é? Nos países progressistas, as menas mortáguas é que são as lidas à vontade. Ficas tu com eles, filho, enquanto eu deixar, claro. E então eu na Mortágua podia ter ido para a London School of Economics, ele é economista, mas não é craque suficiente para chegar à London School of Economics, como é evidente. Nem eu sou craque suficiente para ter chegado ao King's College. O Desidério Murcho chegou ao King's College na filosofia. O Instituto de Psiquiatria no King's College, aquilo é outra conversa. Se eu tinha notas para entrar, provavelmente, mas eu sou da psicanálise, não sou da psiquiatria, ou seja, a psiquiatria e a psicanálise, apesar de serem muito próximas, pois, não é bem a mesma coisa. Os mestrados, eu cheguei a falar com a Maria Target, como ela me disse quando eu falei com ela, a assistente, que é uma catártica nos dias de hoje, do professor Fonagy, porque eu fazia a supervisão com o professor Fonagy, e então, quer dizer, era tringelim farinha amparo ir para o mestrado ou para o doutoramento na UCL. Mas eu só conheci o professor Fonagy já depois de estar no mestrado em Londres. Mal, porque eu, quer dizer, não conhecia, lá está, eu nunca conheço ninguém e vou só pelas notas e pelos cursos, estão a ver? Ou seja, eu, se tivesse sabido que o Fonagy era quem era e que a UCL era o que era, pois devia ter falado com a Maria Target antes. Não, mas eu já tinha entrado no mestrado na Universidade de Londres, na Goldsmiths, que é a minha faculdade, e não na UCL, que tem mais prestígio de longe, como a London School of Economics, é quase a mesma coisa, ou como o King's College, ou como o Imperial, que são as faculdades mais prestigiadas. Eu fui como o Zizek. O Zizek está no Birkbeck College, que é também na Universidade de Londres. E eu achei, o Zizek, que é um dos maiores intelectuais do século XX, naquele tempo. E é doutorado em psicanálise, doutorado em filosofia, é muito... enfim, eu não era doutorado ainda, não é? Estava só a tirar o mestrado, mas estava a começar. Mas pensei, antes de começar, pensei para os meus botões. Se o Zizek é o craque que é, e está na Birkbeck, acho que não preciso de ir para o UCL ou para o King's College para ser craque. Aliás, o Desidério foi para o King's College fazer doutoramento em filosofia e não o acabou, nunca. Segundo o que saber, amigo, não acabaste, no teu currículo, na net não aparece, tu tinhas acabado, caro amigo. Enfim, é a vida, não é? Agora, e foi quem ele me iniciou na filosofia analítica, o Desidério Murcho, que era discípulo do professor Branquinho, que se doutorou em Oxford. E o que era também discípulo do professor Manuel Lourenço, que traduziu o Wittgenstein para português. A gente conhece todos os outros, mas somos todos umas bestas, por isso nos países progressistas ficam com as menas mortáguas a mandar, não eleitas, mas porque estão lá por condições de quartiço. A mena mortágua está na liderança do Bloco de Esquerda, não porque se doutorou numa faculdade brilhantíssima lá no School of Economics, não, doutorou-se numa faculdade boa, como é evidente, na Universidade de Londres, mas com menos prestígio que a minha, por acaso, mas não foi para a London School of Economics, não foi como o filho do professor Carvinho, que esse sim foi para a London School of Economics, e o professor Armando Marques Guedes também foi para a London School of Economics. Se eu podia ter ido para a UCL, depois podia, depois de conhecer o Fonagy, mas já estava no mestrado, quer dizer, fazer transferência de uma, já estava a vapor, podia ter-me transferido para a UCL. Podia, mas eu gostei tanto dos professores, gostei tanto do departamento, fui tão bem tratado, tinha tão boas notas, que eu sei, estou aqui tão bem, gostei tanto da faculdade, podia ir para a UCL se fosse mesmo obcecado com o prestígio, como as pessoas acham que eu sou, com o narcisismo. Não, eu gostei bastante deles, eles gostaram tanto de mim, principalmente porque eu cheguei de muletas, tínhamos espatado de moto, não tinha espatado de moto,
tinha ido com a minha Hayabusa lá para o castelo e então estava lá a fazer a exploração à paraquedista, saltei de uma muralha para outra, como sabem, e depois caí lá pela rabeçara abaixo com o capacete que me desequilibrou no ar e fiquei todo empenado com o tornozelo e pronto, não me espetei de moto coisa nenhuma, estava a ver o capacete. E então o que aconteceu foi que fui de muletas para o mestrado e pá, eu gostei tanto deles que não achei necessidade de... Se o professor Fónega sondou-me um bocadinho sobre isso. Sondou a nível de doutoramento, para onde é que eu ia fazer o doutoramento. E eu disse, pá, provavelmente fico na mesma. Ele, pois, gosta daquilo, não é? Gosto. Se ele me convidou, mais ou menos, deu-me o toque. O professor Fónega na altura era, a nível europeu, e não hoje é, o maior psicanalista europeu, de longe. E pertencia à Menninger Clínica, era muito amigo do Scharf de Yale, epá, que mexe em tudo, pertencia aos bots todos, o Fónega era uma cunha, nunca lhe pedi nenhuma cunha. É o tal que tem 500 artigos científicos publicados, a gente brincava, quase um artigo por semana que publicava, ou duas semanas, é uma coisa impressionante, e a gente brincava uns com os outros, pois, nós é que fazemos o trabalho de casa para ele. Eram os assistentes que publicavam, não, era ele. Mas obviamente que os assistentes a fazer muito trabalho de casa para ele, pá, ninguém consegue publicar, enfim, um artigo por semana, quer dizer, pois, é como o Peterson, dava 20 consultas por semana, era pessoa catedrático, ao que parece os maluquinhos acham que nas multinacionais a gente dá 2 consultas por semana, o Peterson que era pessoa catedrático e full time, e dava 20 consultas por semana, não há problema nenhum. Os que trabalham em multinacionais, com 16 mil funcionários e 2 milhões de pessoas cobertas, dá 30 consultas por semana, parece que é muito. Então está bem. O Peterson, sendo pessoa catedrática em plenitude de funções, dava 20 e não trabalhava em nenhuma multinacional. Não sei se as pessoas estão a ver, eu cada vez que me vejo, é uma psicose completamente louca, mas enfim, o que é que eu estou aqui a fazer? Ainda dá conversa, mas enfim. Bem, eu não estou aqui a fazer nada, ainda estou a dar conversas, como vou-vos dizer, dia 26, já não estou... Ficam uns para os outros, tudo muito bem, sim senhor, e eu aqui com a minha 9mm no coldre, à espera, enfim, do dia do juízo final, já que são 4 cavaleiros do Apocalipse, não há problema nenhum, eu dou-vos o vosso dia do juízo final. A minha Motágua, como eu estava a dizer, para concluir, para irmos para a matéria, vai ser um vídeo curto, não quero avançar muito. Bem, espero eu, se me entusiasmo, está tudo estragado. Está lá, não por ter ido para a London School of Economics, eu próprio podia ter ido para o UCL, University College of London, podia, o Fónega deu-me o toque, a Maria Tarja também, quando eu falei com ela queria mesmo que eu fosse, ela, target, lê-se, ela, não, é Tarja, que eu tenho ascendência francesa, sim senhora, impecável, mas... E depois lá está, quando mudam de faculdade, eu fui direitinho que nem um fuso do mestrado para o doutoramento em psicanálise, sem quase nada pedir, mas os ingleses são nhurros, tinham mestrado, mas não é o MPhil. O MPhil é a parte curricular do doutoramento, entendem? Que eu também tenho e não ponho isso nos currículos, porque a parte curricular do doutoramento, eles transferiram logo a parte da estatística, a parte toda mais alfanumérica e outras coisas afins. Como o programa curricular é exatamente mestrado em psicanálise e o doutoramento era também em psicanálise, era muito melhor ficar na mesma faculdade em vez de me transferir para o UCL só por causa do prestígio, porque estava lá o Fónega. Até porque o Gossin, já falava com ele, não é? Ele disse, isto para nós é indiferente. Para nós americanos, né? Para nós é diferente, é a Universidade de Londres, acabou. É como a Harvard, eles querem lá saber se é a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Ciências. É a Universidade de Harvard, acabou. Estão a ver? Mas os doidos, não, tem menos prestígio, tem mais prestígio. Sim, há umas faculdades que têm mais prestígio que outras, obviamente, que a Faculdade de Medicina de Harvard tem um prestígio imenso, abafa as outras todas. É verdade, sim. Está bem, mas é Harvard, a Universidade de Londres é a Universidade de Londres. Mas pronto, estão a ver, quando a pessoa quer argumentar com loucos, quer dizer, também dá aí maluco, quer dizer, não dá, é tanta loucura que a pessoa fica, chega a um ponto, que, bem, é que é mesmo uma pessoa, eu nunca tinha visto pessoas assim, não sabia mesmo, nem os psicopatas são tão variados da cabeça, por isso, a Amanda Mortágua, para concluir, para irmos para a matéria,
É que eu fico mal disposto logo quando começo a pensar nisto, assim, como é que é possível cruzar-me com esta gente? É pior que o pessoal da Cova da Moura 50 milhões de vezes, bolas. Tinhos cornos é pouco, peço imensa desculpa, não se pode dizer estas coisas. Outro David, já mandei para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, a matéria, aqui já está a página 129, exatamente, estava lá, não obstante uma viragem, sim. Vamos para a matéria. A Helena Mortágua está na liderança do Bloco de Esquerda exatamente pela mesma razão que a Alice está na liderança da AfD alemã. É por razões da sua condição ontológica e do que é que fazem no cortiço. São as duas iguaizinhas. Não têm capacidade de liderança nenhuma. Dir-me-ão, o Zizek, no Brickback, tem mais liderança. Ele é completamente académico, as consultas dele, não sei se alguma vez deu consultas da vida, parece o Paulo Renato, mas, e o Zizek estudou com o Jacques Alibert, o Jacques de Lacan, que é um grande psicanalista lacaniano, acho que ainda é vivo. O Zizek estava na Big Beck, eu estive no Goldsmith, as duas na Universidade de Londres. A Helena Mortágua foi para, como é que isto se chama, eu estou a ver aqui na net, a faculdade que ela teve, porque a gente, eu nem me lembro o nome daquilo, porque é este, estudos orientais, é que, por acaso ninguém conhece aquilo também, é mesmo a piorzinha das piorzinhas, é a Universidade de Londres, reconheço que sim, mas porque é que ela sendo da economia, porque no meu caso, só havia psicanálise na UCL e no Goldsmith, e mesmo assim na UCL, não era bem o programa que eu estava mais focado, porque eu sou, como sabem, discípulo do professor Pedro Luz e do professor Maldias, e tanto o professor Pedro Luz como o professor Maldias gostaram muito do plano curricular do mestrado. Como eu estava a dizer, o MPhil foi logo dado quase por equivalência, tive que fazer umas coisinhas, mas o MPhil é a parte curricular, também é grau, também é, porque o doutoramento chama-se Doctor of Philosophy, PhD. Em latim é Philosophy Doctor, não é? Philosophiae Doctor, é escrito F-P-H-I, vou-vos soltar aqui para verem, como não estou a mostrar a minha cara, não vos posso mostrar, soltar no telefone, quer dizer, em latim, o PhD, a letra em inglês é Doctor of Philosophy, doutor em filosofia, mas não é doutor em filosofia. Eu sou doutorado em filosofia, por exemplo, verdadeiramente especializado em filosofia do conhecimento e epistemologia, mas também sou doutorado em psicanálise, como sabem, e também escrevi doutoramento em Direito. O doutoramento em Direito é um PhD, é um doutor em filosofia em Direito, especializado em ciências jurídico-criminais. O doutoramento em psicanálise é um doutoramento em filosofia, no sentido de PhD, em psicanálise, especializado em escola de objeto. Estão a ver? Ou seja, há aqui o PhD, é porque a filosofia é a mãe de todos os saberes, todas as ciências. Por isso é que se diz doutor em filosofia. Pode ser em medicina, pode ser em direito, mas o título é doutor em filosofia, o PhD. É diferente do doctorate, que é um registro mais profissional, menos peso academicamente. E em termos de latim, como é que se escreve? É PH, estou aqui a escrever para não me faltar nenhuma letra, P-H-I-L-O-S-O-P-H-I-A-E. Filosofia, em latim, doctor, claro. E a Helena Mortágua, o PhD dela, é doutorada, sim senhora, foi no, deixa cá ver se diz aqui o doutoramento, foi exatamente na School of Oriental and African Studies. Terminou o doutoramento em Economia na School of Oriental and African Studies, a Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. Como é a Universidade de Londres, é muito prestigiado, sim, mas é das faculdades menos conhecidas de todas, sim. Sim, é verdade. Não deixa de ser a Universidade de Londres.
como é evidente, não é? Mas ela, sendo economista, podia ter ido para o London School of Economics, como é evidente. Não foi. Enfim. Mas, se quiserem, as instituições do Estado de Londres, é a Brickbeck, onde está o CISEC, a City, a Goldsmith, onde eu estive, o King's College, como eu acabei de dizer, onde teve o desidério, mas não acabou o doutoramento, onde tem o Instituto de Psiquiatria espetacular, o LSE, London School of Economics, tem também a London School of Hygiene and Tropical Medicine, menos conhecida, Queen Mary, menos conhecida também, Royal Veterinary College, ou seja, o colégio, a faculdade dos veterinários, uma faculdade de medicina veterinária, Royal Holloway, é muito boa esta também, o SOAS, onde teve a Amanda Motagua, o St. George e a UCL, onde está o professor Flanagan, University College of London. O Imperial tem uma relação complexa com o Estado de Londres, pertencia, depois deixou de pertencer, depois andam sempre ali nos quid pro quos e tal, mas oficialmente são estas. E a mais superstigiada de todas, que foi agora melhor das faculdades da Universidade de Londres, que foi agora considerada a melhor faculdade de economia do mundo, passando Oxford, Cambridge, Harvard, e Princeton, e Columbia, por aí dentro, foi LSE, London School of Economics and Political Science, onde teve o professor Armando Marques Guedes e também o filho do Cravinho, João Cravinho, que já foi ministro, como sabem. E a Amanda Motagua, se tivesse ido para a London School of Economics, tinha mais o meu respeito. Não, chegou a Universidade de Londres, mais que suficiente. Não, sim senhora, tem um grande calão. Agora a questão é esta, quer dizer, foi por isso que ela chegou à liderança do lado esquerdo? Não, foi porque é mulher e porque gosta de coisas, enfim, de piercing na rata muito específicas, e então é isso que agora é na moda, é isso que é os critérios de liderança para os países progressistas e para o movimento wokeista que lhe à vontade ficam uns com os outros. Se eu fosse para o CL, provavelmente tinha que fazer um MPhil quase todo, não sei, nunca perguntei, mas quando fiz o mestrado foi direitinho, tinha um fuso para o doutoramento, o MPhil praticamente tudo configurado, mas são faculdades diferentes, não é? Provavelmente tinha que começar o mestrado, provavelmente dar uma equivalência a metade do mestrado. Sabem como é que eu sou com as equivalências? Não gosto de pedir equivalências nenhumas, faço as cadeiras todas novas, não sei. Mas o Gossen foi talvez quem me deu mais peso a dizer: isso é a mesma merda por nós, é a mesma universidade, as faculdades, nós americanos, não é? E ninguém vai. Tiveste em Harvard onde? Na Faculdade de Medicina? Na Faculdade de Direito? Na Faculdade de Ciências? Tiveste em Harvard, tiveste na Universidade de Londres, tiveste na Universidade de Londres. Mas ao que parece, são pessoas umas bestas, não é? A psicanálise não é psicologia. Por acaso, cada vez que bem, não posso falar disto porque fico sempre muito mal disposto, começo a ficar muito enervado. Eu, por acaso, no outro dia estava a ver, calhou, apareceu-me no algoritmo, parece que a psicanálise não é psicologia, né? E o ego psychology do Freud, a psicologia do ego, não é psicologia, tudo errado, não é? A terminologia técnica usada pelos próprios psicanalistas está tudo errado. Eu, por acaso, no outro dia, por causa do professor Monteiro Ribeiro, aquele que teve no ISCTE, eu estava a ver umas coisas no ISCTE e depois aparece-me isto, por acaso vou ter que como estou a fazer anos, bem disposto, e depois tenho tempo agora também. Então, o interessante, o que me apareceu, já nem me lembrava disto, já foi há tantos anos. Vejam bem a loucura psicótica destes pessoal do Gistangloff, não percebe absolutamente nada de como as coisas fazem no mundo não anglófono, inclusive nas multinacionais, inclusive no processo penal comparado. O Peterson, pessoa catedrático full-time, está a 20 consultas por semana. Eu trabalho numa multinacional com 11 países de 2 milhões de pessoas cobertas, 16 mil funcionários, não dou 30 por semana. Ele dá 20, mas eu não posso dar 30. Está bem, só para saber. Quer dizer, quer dizer, já a psicose é tal. Então aqui o edital, para os senhores podem ver à net para fartar de rir. O edital, ainda está na net, número 504 de 2018, ou seja, há 7 anos atrás,
Eu candidatei-me realmente a um tacho no ISCTE. Pronto, estava naquela a ver o que é que dava, o que é que não dava, posições académicas, isto e aquilo e aquilo outro. Pronto, comecei logo a ver que deste lado do mundo, queria testar as águas, logo desde cedo comecei a ver como é que era este pessoal, eu assim, deixa cá ver as hipóteses que eu tenho em Portugal. Não quis ir, bem, não queria, mas queria só ver a reação do meio académico estando eu fora tão longe, entendem? E, depois vi os ordenados muito pequeninos e tal, isto e aquilo, e eu assim, e fiz a mesma coisa com a Polícia Judiciária e com a presença do Conselho de Ministros no tempo do bicho que parou. Queria ver se tiver que me ir embora como é que isto funciona. Queria ver as minhas formas de trabalhar no futuro. Para o caso de haver o que eu agora, não é? Que nunca concebi acontecer, mas enfim, é sempre bom ter um plano B. Então, o concurso internacional para contratação de doutorados, edital número 504 de 2018, lista provisória de candidatos admitidos e excluídos em requisitos gerais. Lugar 38, ISCTE-UEL, ou seja, Instituto Universitário de Lisboa, é muito prestigiado, foi onde o professor Mitar Ribeiro se doutorou. É uma faculdade pública, como é evidente, eu tenho essa mania, tem que ser as universidades melhores, ou as públicas. Em Portugal é ou as públicas ou é a católica, e no resto do mundo as grandes universidades, como é evidente. E então, candidatos admitidos, o primeiro sou eu, porque é que será? Depois tem uma tal Catarina Gonçalves da Silva, Marília não sei das quantas, Sílvia, depois tem candidatos excluídos, tem uma série de candidatos que foram admitidos, 4 neste caso, o primeiro eu, aliás, foi o primeiro candidato também no tratamento indireto, também fui eu colocado em primeiro lugar, acima da juiz de direito, que isso, da Maria da Carvalho Suzano, que eu fiquei muito derretido com essa. Candidatos excluídos, Ana Luísa Junça da Silva, Pedro Almarim, Batista, Dalmiro e Albuquerque. E depois, esta Ana Luísa Junça da Silva tem A e B como linhas. E o que é que diz? A linha A, candidata não é titular do grau de doutor em Psicologia. Ou seja, a psicanálise não é psicologia. Mas o ISCTE, que é uma universidade muito prestigiada, quando eu mandei o meu currículo e a respectiva verificação do ponto de vista académico, como é evidente, não é? Eles, ao contrário dos psicóticos, acham que o doutoramento em psicanálise é psicologia, porque a psicanálise é considerada psicologia aplicada há muito tempo. Não aceitam que isto seja um facto. Porque a psicose é de tal forma louca que e uma grande azia quanto à psicanálise. Infelizmente eu já vi isso muito do movimento woke, porque a psicanálise é muito conservadora, não é? Mas o próprio ISCTE, aqui num documento oficial, excluiu a Ana Luísa Junça da Silva porque não era doutorada em psicologia, ou seja, não sei qual era a área dela, mas obviamente quem tem doutoramento em psicanálise, a psicanálise é considerada no âmbito da psicologia, não é psiquiatria. Então, psicanálise é psicologia aplicada, como dizia o Freud, não é uma medicina do sonho, é uma psicologia do sonho. O Freud aí era brilhante a dar cabo dos americanos. E mais, essa senhora também não comprovava experiência de investigação na área temática a concurso. O ISCTE é psicologia social, é investigação pura e dura em termos formais, não só clínicos. Não só sociais, são muito bons no trabalho de terreno. Gostaram de mim, eu fui o primeiro classificado, não só em termos do doutoramento em psicologia, como também do percurso de investigação. Estão a ver, as universidades sempre me trataram muito bem, amigo Zé Luís. Até o ISCTE, que é um bastião socialista, como vê. Por isso, eu não tenho nada contra as universidades, não me chamo Charlie Kirk nesse aspecto. Mas é interessante, por acaso calhou, e depois diz isto que é Instituto Universitário de Lisboa, 8 de agosto de 2018, apresento do júri, professora doutora Carla Marina Madureira Matos Moleiro, Unidade de Recursos Humanos. Podia ter ido para o ISCTE, o ordenado é muito pequenino, também estava cá há pouco tempo, isto foi em 2018, eu tinha acabado de chegar há quase 3 anos, estou cá há 10 anos, como sabem, por isso, enfim, isto para vos dizer que
os documentos. Bem, um dia a gente fala a sério, mas o que existe na esquerda, tanto no movimento woke como nas redes sociais e na política, eles são mesmo estripadores. É a necessidade de estripar tudo dos senhores. E então são fabricadores infinitos de calúnias, de difamações e tudo o resto que os senhores já conhecem. E é isto que a Mena Motagua é, em termos de política. É uma fabricadora de liderança que nunca existiu, por isso é que o Bloco de Esquerda entrou na Rua da Amargura, como é evidente. Graças a Deus. Vamos para a matéria. Eu queria fazer um vídeo curto, já me entusiasmei, está tudo estragado. Ora, vamos para... a crítica da razão pura. A tese de doutoramento em ciência, em direito, ciências jurídico-penais, não é? A minha tese de doutoramento em direito. A minha tese de doutoramento em direito penal, versão em português, que eu gosto tanto. Página 129, vamos um bocadinho para ela, não obstante uma viragem. Há bocado já tinha avançado um bocadinho, como sabem. E depois vamos para o Kant e depois concluo. Já fiz um vídeo muito longo hoje. Mas eu nem gosto de me lembrar destas coisas porque... quer dizer... Sou muito Ribeiro, como eu compreendo... é demasiado nojento. Esta gente é demasiado nojenta, é demasiadamente psicótica, é demasiadamente psicopática, são estripadores que a cadeia é pouco, entendem? Lá está, são pessoas que não se vê no mundo real porque só no mundo virtual é que conseguem sobreviver. Considerando, tínhamos ficado, eu já li, não é, a questão da situação do seu Roxy, só um parágrafozinho e depois vou para o Kant e depois para o Código Penal e para o Código de Processo Penal. Curtinha, senão fica muito longe, depois não vem, quer dizer, há bocado foi 1 hora, estiquei a corda. A crítica de aparente formalismo do conceito de culpa, agora referida, aliada à consideração do juízo de culpa que, para efeitos de imputação jurídico-individual, abro aspas, não temem repousar um critério ético individual para o qual relevasse o condicionalismo efetivamente existente na pessoa do agente. Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa e Direito Penal, primeira edição, 1976, página 26, não deixa de merecer uma nota de cautela, acrescento eu, quanto às possíveis consequências da sua concreta aplicação. Para concluir, como ensina Figueiredo Dias, o ser livre, isto vem do Kant, não existe sozinho ou independentemente dos seus conteúdos. Antes se realiza nestes e, portanto, em um mundo onde a própria vida reage sobre ele. Deste modo, a subsistência do ser livre recebe-a ele, não apenas do existente vem do Heidegger, mas também das normas de valor que possibilitam a sua máxima realização. Diz o professor Figueiredo Dias, peço desculpa, a anterior citação foi Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime, a segunda parte sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos da punibilidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1992-1, página 13, e depois, a que eu tenho agora, esta citação, foi Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa e Direito Penal, primeira edição, 1976, página 206. A concepção de culpa jurídico-penal do professor Figueiredo Dias foi tematizada em 1976, na mesma altura da Constituição. Passar a letra de lei. E ele fazia parte da Comissão Constitucional, creio que era o Presidente. Mas, ao que parece, a Constituição Portuguesa de 76 é um pesquinho, porque a extrema-direita assim o diz. Pronto, está bem. Se é um pesquinho, pronto, acabou. A gente não pode dizer nada, se dizemos alguma coisa, não tiro no pescoço, como o outro. Não, sim senhor. Se dizemos alguma coisa do outro lado, destroem-nos a vida. Não destroem, mas enfim, em dinâmicas socioculturais, que a cultura da vítima é que é dominante, a cultura da rapariga levou uma facada nas costas e morre, ou no pescoço pelas costas, e ninguém diz nada, porque coitadinha, é uma vítima de história, não se pode dizer nada. Estão a ver? No momento que é assim, pronto, ficam uns com os outros, e as pessoas como eu,
dos cantos desta vida e das universidades longe desta vida e das 30 consultas por semana que multiplicado por 50 semanas são 1500, se o Pritas andar 20, eu dou 30 e trabalho para o bicho maior da saúde mental no hemisfério sul. Obviamente na altura não podia dar pormenores, agora já posso, não é? Se calhar até capaz de ser bastante factual. Mas não tendo só 2 semanas de férias, não são 1500, são muitas mais, porque eu via muitos casais, como sabem, são 1500, eu dizia 1500 pacientes, são muito mais que 1500, porque muitas consultas tinham 2 pessoas à minha frente. Obviamente não era cara a cara, era tudo no computador, como é evidente, porque depois do bicho que parou o mundo, até antes, as multinacionais fazem tudo através do computador, como é evidente, tudo, tanto em nível clínico como jurídico. Rarissimamente há uma deslocação geográfica. Normalmente deslocação virtual, justamente, dentro do computador. As reuniões são sempre feitas, até com os chefões, tudo feito através de um registro virtual. Mesmo quando eu estava na zona mais cosmopolita do país, havia muito, especialmente em termos internacionais, transnacionais, eles estavam continuíssimos comigo, sempre, porque eu tinha tanto galão académico que usavam para tudo, entendem? Não quero entrar em muitos pormenores, porque também, enfim, não quero, nem posso avançar muito nestas coisas, mas, quando eu fui entrevistado, a chefona, uma bacana de primeira apanha, disse-me logo, estás a descer de estatuto. E era a maior empresa de saúde mental do hemisfério sul. Ela disse que eu estava a descer de estatuto, ficou tão impressionada com os galões. Mas enfim, não é? São pessoas normais. Eu, quer dizer, cheguei a um país que não curti lá nenhum, cheguei em setembro, a meio de setembro, 16 de setembro, e arranjei emprego na maior empresa de saúde mental do hemisfério sul, ou seja, uma das maiores do mundo, no final de outubro. Demorou 1 mês e meio. Com as papeladas, com os vistos, com isto, aquilo e aquilo outro, tudo super rápido, tudo super eficiente. Lá nisso, os países progressistas e ricos são muito eficientes, não tem nada a ver com o Brasil. Eu fiquei sempre desvanecido como o mundo profissional me tratou, porque, pronto, está bem, a psicanálise é o quê? Então, pronto, tem as suas limitações e obviamente que não se pode ter tudo, não é? Não se pode ter tudo quando as pessoas transitam de diferentes continentes, de diferentes legislações, isto, aquilo e aquilo outro. Mas para mim foi o casamento perfeito, porque podia continuar a fazer o que sempre fiz. Obviamente com as suas limitações do ponto de vista legislativo e jurisdicional, processo penal comparado, clínica comparada, o que já vos disse 50 mil vezes. Quem trabalha fora das multinacionais não percebe nada disto. Os advogados são muito parecidos, aliás. Os consultores jurídicos, os jurisconsultos, como é o Gonçalo Almeida Ribeiro, porque os advogados têm mais limitações por razões óbvias, não é? Os jurisconsultos menos, faltam-nos sempre ao mesmo, tanto no direito como na clínica é a mesma coisa. Mas quem está fora deste meio, vive naquele mundo de tribuzinho, é assim que eu faço. Aliás, eu não sou um psicanalista, né? Voltamos ao mesmo. É assim que eu faço, estas minhas regras, tenho aqui este empregozinho part-time, faço umas horinhas e tal. Há muito o registro do part-time na saúde mental deste lado do mundo, porque é um trabalho muito pesado. Era muito raro os meus colegas trabalharem full-time, muito raro. Eu era dos poucos, mas muito poucos a nível nacional que trabalhava full-time, porque é muito pesado. Lá está, são centenas de consultas, como é evidente, não é? Tais mais de 1500 pessoas por ano, porque obviamente havia muito casal e perturbação personal é muito pesada, isto é aquilo e aquilo outro. Mas pronto, as pessoas completamente obcecadas, numa destruição louca do ego e do pintas, isto e aquilo e aquilo outro, é o outro lado. Estão a ver? É o que temos. Quer dizer, não é? Como é que os senhores queriam que eu reagisse, não é? No momento que todos sabem o que aconteceu. Quer dizer, o que é que os senhores faziam no meu lugar, não é? É isto que eu digo um dia a um juiz, enfim, quando finalmente me tornar canto outra vez. Fazer verdadeiramente o que devo. Ficamos, todavia, no 229, página 229 da tese de doutoramento em Direito, e ficámos na citação 556, acabei de citar o professor Figueiredo Dias e vou começar com ser no direito como uma obra, ok? Ficamos aqui, doutor David. Desculpe lá, este trabalho todo, o David é um espetáculo. Vamos para o canto, página 333, começar em livre por meio dos conceitos da razão pura. Página 333,
começar em livre primeiro dos conceitos da razão pura. Ok. E depois, pois vou acabar, já está muito longo. Eu entusiasmo. Livre primeiro dos conceitos da razão pura. Onde é que está o canto? E há bocado vi. Quando quero, porque eu passo muito rápido, eu tenho que apagar aqui o que envia do César Campos, que é tanta coisa, depois perco-me. Ora, discurso de metafísica está aqui, hoje não. Pois, caros amigos, o meu Motagua não está lá por mérito, está lá porque tem uma genitália feminina, está aqui, e porque gosta do que hoje em dia está na moda, e esse pessoal é que manda, porque pronto, são estes os critérios de liderança nos dias de hoje, o que os senhores fazem no cortiço, não é? E são feminino, se é feminino, se é arco-íris, se é Black Lives Matter, se é movimento Me Too, se é feminismo e o registro LGBT, estão no lado certo da história, como tal, as vítimas da história, não é? E os outros todos são umas bestas, mesmo que estejam de volta do positivismo lógico toda a vida. Pronto, ficas tu com eles, está bem, filho, enquanto eu deixar. Livro primeiro dos conceitos da razão pura, 333, como o David muito bem disse, é uma das maiores obras da humanidade, é a única obra de filosofia ou de conhecimento em geral que é a junção absoluta entre a física teórica do Isaac Newton e a filosofia pura e dura de tradição continental. É provavelmente a maior obra da humanidade, provavelmente, neste campo. Pronto, carreguei, está a ver, David, carreguei no PDF para começar a ler e ficar maior, abriu no livro primeiro e foi para a página 383, para ver o que os PDFs não são. Enfim, porque eu estou muito camuflado também, entendem? Também é essa a minha tese nos dias de hoje. As tropas especiais ensinam sempre a camuflagem. Já não precisava estar camuflado, obviamente não, mas eu ainda, pois, eu não me chamo a rapariguinha da Charlotte, não, comigo as coisas não ficam por aí, não ficam. Livro primeiro dos conceitos da razão pura, primeira secção das ideias em geral, segunda secção das ideias transcendentais, terceira secção sistema das ideias transcendentais. Livro segundo dos raciocínios dialéticos da razão pura, capítulo primeiro dos paralogismos da razão pura. A falácia e o paralogismo são coisas diferentes, hein? Refutação do argumento de Mendelssohn a favor da permanência da alma, a conclusão da solução do paralelismo psicológico, a observação geral relativa à passagem da psicologia racional para a cosmologia. O Kant foi fundamental para a psicologia e para a psicanálise, mas com a psicanálise não é psicologia. Para alguns, a psicologia do ego do Freud era psicologia para os psicanalistas. A psicanálise é considerada a psicologia aplicada por muita gente, inclusive a minha pessoa. É uma questão formal académica, depende do registro que estão. Se é o registro angolano, se é o registro não anglófono, se é o registro inglês, se é o registro americano, se é o registro sul-africano, se é o registro irlandês, depende da região geográfica. Não. Aqui na tribo são estas as regras, podes trabalhar no mundo nacional à vontade, as regras são estas para todo sempre. Não, filho, nas multinacionais, as regras que são aplicadas são regras de multinacionalismo, não de multiculturalismo. Multinacionalismo, que é as diferentes legislações a articularem-se em conjunto, como as firmas de advogados, como as firmas de contabilidade. Tem que ser sempre um globetrotter do ponto de vista jurídico e clínico, porque senão as multinacionais, como têm interesses muito fortes nos outros países, têm a sede num país X, mas têm que ter muita sensibilidade jurídica e clínica da forma como se trabalha nos outros países, e têm que trabalhar em parceria, porque senão não conseguem, não crescem, entendem? São demasiado etnocêntricos do ponto de vista epistemológico e jurídico. Estes loucos, ou que fazem um part-timezinho, ou que fazem aqueles empregos de merda que nunca têm uma carreira, como é que eu, que não conhecia de lado nenhum, vou logo
trabalhar para o maior bicho na minha área da saúde mental do hemisfério sul, voltamos ao mesmo, 11 países do hemisfério sul, a maior empresa de saúde mental do hemisfério sul. No hemisfério norte haverá outra maior, nem sei que é a maior do mundo, mas ninguém devia estar destes 4 primeiros, provavelmente será a maior do hemisfério sul, não é? Ou seja, tudo abaixo do Equador, esta era a maior do mundo. Espetacular, não é? Um mês e meio depois de chegar. E 10 anos, nunca sem problema nenhum. Adoravam com a questão dos custos, não é? De resolver tudo, não é? Cada vez que havia um problema, enfim, não é? Era eu bombeiro de serviço. Mas, enfim, ao que parece, os loucos das redes sociais acham que isso é demasiado brilho, não é? E como a cobrinha da fábula, só quer comer o pirilampo, não porque ele faz parte da cadeia alimentar, mas porque ele brilha demais, não é? É isto que os seres humanos dos dias de hoje, os jacks, os tripadores dos dias de hoje, os mates, os tripadores, até que num dia também são estripados, como é evidente. Ou bem ou mal. Primeiro pelogismo da substancialidade, e obviamente que isto que é uma camada totosa. Quando analisam psicanálise com psicologia, são uma camada totosa. Porquê? Porque a Universidade Pública Portuguesa não pensa no registro anglófono da tribo como tal, pronto. Certo? Eu sou português, esta gente não tem nada de português. Estão desculturalizados, estão completamente absorvidos da cultura woke, são loucos varridos e assassinos. Foi o que se viu com o Charlie Kirk e a Companhia Limitada. São loucos varridos, voltamos sempre ao mesmo. Segundo pelogismo da simplicidade. Terceiro pelogismo da personalidade. Vejam bem, pelogismo da personalidade, o terceiro pelogismo. O segundo pelogismo da simplicidade. E o primeiro pelogismo da substancialidade. O quarto pelogismo da idealidade, da relação externa. Ficamos aqui, na página 384 do Dr. David, relação sobre o conjunto da psicologia pura em consequência destes pelogismos. Há 500 escolas de pensamento na saúde mental, grosso modo, na psicologia nos dias de hoje, por assim dizer. A psicologia cognitiva comportamental do Aaron Beck é mais representativa, mais ainda que a psicanálise, por mais que me custe dizer, a psicanálise é a segunda, ainda nos dias de hoje. A psicanálise em todo o século XX foi rainha e senhora, os psiquiatras todos, os psicólogos clínicos estavam sempre a pedir batatinhas, porque, aliás, no tempo da pessoa Pedro Luz era quase obrigatório fazer psicanálise para se tornar psiquiatra em Portugal. E na Inglaterra, nos Estados Unidos e por aí adiante. Onde é que a psicanálise ainda é uma instituição? Nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Suíça, na França. Há países que são verdadeiramente civilizados, não é? E há outros que não são. À vontade. Ficam com quem eles acham que são civilizados. Eu, como sou uma besta, vou para os comunas, que são muito mais civilizados que estes de Maguenda. Não se pode dizer isso, não é? Código Processo Penal, volume 2. Epá, vai ser curto, já estiquei a corda. Epá, eu pensava que ia ser pequeno, não tenho juízo nenhum. Vai-se-me lembrar das coisas, não é? Capítulo 1 da notícia do crime. Tínhamos ficado nota prévia ao artigo 251 do Código de Processo Penal. Nota 2. O fluxo do processo penal passa a ser o processo preparatório, de tal modo que a doutrina fala de um princípio da reforma global centrada no processo investigatório. E o juiz de instrução transforma-se em um verdadeiro bastião defensor do princípio constitucional da proporcionalidade. Vou repetir, o juiz de instrução, o juiz Ivo Rosa, o juiz Carlos Alexandre, o Tribunal Central de Instrução Criminal, lembram-se? O TICão, como se diz na gíria. O juiz de instrução na gíria jurídica. Não é nos maluquinhos das tribos que nunca entraram no Tribunal Central de Instrução Criminal da vida deles. E eles é que vão ensinar o processo penal comparado. Dr. David, um dia a gente revela quem é o meu antecedor de doutoramento para eles ficarem mesmo malucos. Não podemos, mas enfim. É mesmo, ou é Sousa Campos, é mesmo, quem dá briga com o porco fica todo sujo e eles gostam. É mesmo gente subina que nem a cadeia é boa. Juiz de instrução transforma-se em um verdadeiro bastião defensor do princípio constitucional da proporcionalidade. Ficamos por aqui, vamos para a nota 3 depois. Código de Processo Penal, volume 1, fica-me logo a doer a cabeça, começa-me logo a estalar a cabeça, começa logo a
enfim, começa logo a salivar. Assim sendo incerto o dia da comissão do crime, mas conhecido o ano, deve considerar-se para efeito da contagem do prazo de prescrição num procedimento criminal o primeiro dia do ano, acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa, 666 de 2007, em CJ 3233132. Ou sendo incerta a propriedade do bem danificado, deve considerar-se que falta o requisito da legitimidade para a dedução de queixa. É o caso do acórdão do Tribunal de Relação de Guimarães, 14 de maio de 2007, em CJ 3233293, que resolve a questão no plano substantivo. Ou sendo possível que o local de consentimento da falsificação tenha sido a Venezuela, deve considerar-se é um espetáculo, professor Pintal, porque deve considerar-se que falta o pressuposto processual de jurisdição portuguesa. Quando há processo penal comparado, não há jurisdição da tribo. A multinacional não tem jurisdição. Não tem jurisdição, a não ser que haja asneira. Se cometem um ilícito penal, obviamente estão ao abrigo da jurisdição do próprio país, mas têm sede num país X e os seus interesses são no mundo inteiro. A Microsoft não está só, não está sob o abrigo da legislação norte-americana, como é evidente, do ponto de vista dos impostos, isto e aquilo, mas os seus tentáculos no mundo todo é processo civil comparado, é processo penal comparado, é direito comparado. A jurisdição numa multinacional não é de um único país, então não conseguiam trabalhar, não havia parceria jurídico-constitucional, parceria jurídico-comercial, parceria jurídico-penal, como diz o professor Pital, porque é com muita piada. Se é a Venezuela, que são os comunes, não têm acordos com ninguém, aí não dá, não é? Mas por isso é que me fica a dor de cabeça. É que é mesmo o positivismo lógico do Círculo de Viena. Houve um subscritor que mandou um vídeo em Viena, um grande abraço para si, cara amigo Nuno. A pessoa, eu estou em Viena, e começou a filmar a estátua do Freud. Estou aqui em Viena, vou filmar aqui uma coisa para ver se o professor identifica. E eu vi logo que era o Freud, não é? E eu disse logo, é o tio Freud. Um abraço para si, cara amigo Nuno. Deve considerar-se que falta o pressuposto processual da jurisdição portuguesa, mesmo que esse crime seja meramente instrumental de um crime de bula que tenha sido consumado em Portugal. É o caso do acórdão do TRL, Tribunal de Relação de Lisboa, de 9 de 5 de 2004, em CJ 3933135, que ao infés admite a jurisdição portuguesa sobre o crime de falsificação. Ou seja, é muito complexo. Quando há ilícito penal, a coisa é muito diferente, porque senão não havia... A União Europeia, por isso é que é belíssima, não havia possibilidade das empresas crescerem em termos multinacionais se houvesse um etnocentrismo jurídico como os doidos querem. O etnocentrismo jurídico dos que os doidos querem é os doidos são os maiores racistas e os maiores xenófobos que uma vez vi na vida inteira, inclusive com as pessoas que falam a própria língua. Bem, mal sabem falar, mas pronto. Porque a tribuzinho, e isto é que é o problema dos povos colonizados. E quem se desculturaliza das nações europeias e se aculturaliza nessa gente. Mena Mortágua é um bom exemplo. Ficam doidos, é. A Mena Mortágua com flotilhas. A Mena Mortágua está muito mais preocupada com os direitos de uma nação que não existe, que é a Palestina, do que os direitos dos portugueses. Pronto, está bem. Por isso é que desapareceu. Os portugueses viram, pô, foda-se. Peço desculpa, não se pode dizer as neiras. Artigo... Introdução ao Código Penal. E pá, eu vou concluir, pá, já sabia. Não tenho juízo nenhum. Introdução do Código Penal é o letra da lei, obviamente, que é decreto número 482 de 23 de setembro, que passou a letra da lei o Código Penal, ok? Assinala-se, portanto, um decisivo momento do respeito pela pessoa do recluso, que, reconhecendo a sua autonomia e dimensão como ser humano, assaca a sua participação na execução num relevantíssimo papel na obra de reinserção social, em que não só a sociedade, como também o recluso são os primeiros interessados. Ficamos por aqui, na introdução, letra da Código Penal de cabo, nunca mais sai daqui. Artigo 70, regras gerais, critério das escolhas da pena. Tínhamos ficado
Justamente a Justiça nos dois lados do Atlântico teria a prática do processo criminal em Portugal e nos Estados Unidos da América, como é evidente, não é? Manuel Simachante Cilial Henriques, a medida da pena do direito penal de Macau, em Revista Jurídica de Macau, volume 5º, número 1, página 7 a 64, 1998. Flávio Milhomem, o princípio da proporcionalidade como critério para a combinação, das penas em abstrato, NDJ 14, 2, páginas 29 a 45, 2000. Isto é o artigo 70 do Código Penal, critério da escolha da pena, regras gerais, escolha a medida da pena, capítulo 4. Tínhamos há pouco dito a nota, que há bocado, não sei se diz ou não, a nota que lemos do Código de Processo Penal, nota 30, para o fim, é o artigo 127 do Código de Processo Penal, que é a livre apreciação de prova, como sabem. Ficamos por aqui. Um abraço, muito obrigado. Depois da manhã faço anos, vão-se rir. Já disse tudo o que basicamente tinha para dizer, mas enfim. Um abraço, muito obrigado.